Galera, finalmente eu vou falar dos carecas. Rafael Cruz. Olá pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo assim, primeiro eu já queria pedir uma desculpa, né? Mas falar que eu dei uma sumida aí, acho que ninguém nem tá nem reparando. Nossa, o cara sumiu. Mas o que aconteceu? Eu tive os problemas aí, problemas de saúde do meu filho, da minha esposa. Acabou que eu fiquei quase uma semana sem fazer vídeo. E isso pra mim realmente é muito tempo, porque eu tô fazendo vídeo quase todo dia, há menos de 2 em 2 dias assim. Então eu dei uma sumida por isso. Aí, assim, eu aproveitei nesse período, foi até uma semana atrás, eu acho, no início de novembro, começou um programa muito interessante na Band News. E eu queria conversar com você sobre ele, que chama Careca de Saber. Careca de Saber é uma coluna feita pelo Leandro Carnal. E primeiro eu vou falar da opinião que eu tenho do Leandro Carnal e também do Boechat. Leandro Carnal, assim, muitas pessoas amam ele parece o Corinthians, assim, umas pessoas amam, outras pessoas odeiam. E eu acho que não é bacana isso, que a gente tem que saber fazer um filtro para saber se a ideia do cara tá boa ou tá ruim. Por exemplo, a opinião dele sobre escola sem partido eu achei um absurdo, porque ele chamou as pessoas de imbecis, de bobas. Eu nem lembro se foi bem essas palavras, mas foi muito ofensiva a opinião dele. Só que, por exemplo, eu vou falar agora aqui uma opinião que ele deu que eu achei muito boa. Então acho que a gente tem que saber filtrar isso. Quando a pessoa está dando uma opinião boa e quando ela está dando uma opinião ruim. O Boechat é mais ou menos a mesma coisa. Eu sou fã do Boechat, eu gosto de ouvir ele falando na Band News. Ele tem uma visão boa. Mas, por exemplo, eu já critiquei ele aqui porque ele queria colocar a regulamentação no Uber. Ele achava injusto os táxis terem tanto imposto, tanto tributo, tanta burocracia e o Uber não ter nada. Mas eu fiquei até na crítica, eu falei, não é melhor fazer o contrário, então, tentar dar uma suavizada no táxi? Não é melhor, não? Menos Estado um pouquinho do que mais? Eu penso isso dos dois e agora eu vou falar um pouco da coluna Careca de Saber, que é o Leandro Carnal na Band News. Ele estreou, assim, achei muito interessante, falando da religiosidade, das religiões e da participação delas na política. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo, o vídeo que tem a descrição deles falando, deles conversando lá, que eu achei muito interessante. Porque assim, inclusive eu achei que o Boechat estava forçando bastante para ver se o Leandro Carnal assumia que a bancada evangélica, a bancada cristã era ilegítima. E o Leandro Carnal, que eu achei que a opinião foi muito interessante dele, sempre voltou pro lado de falar que a bancada evangélica, a bancada cristã, ela tá certa em estar lá, ela é legítima, é super legítima, porque nós estamos aqui num regime, numa república representativa. Então, as pessoas têm que ter representação lá, e a gente sabe que, se eu não me engano, 25% dos brasileiros já são evangélicos, uma grande parte neopentecostal, pentecostal. Então essa representatividade é super válida. E o Boechat ficava parecendo que queria levar ele para falar o contrário, mas ele sempre falou, não, a representatividade da bancada evangélica é válida sim. Aí até para justificar isso, ele falou coisas interessantes como que o Brasil foi fundado com uma missa, e que a gente tem o Cristo Redentor, que tem uma representatividade religiosa, e que assim, que não dá para separar a política brasileira da religiosidade, que eu concordo com isso, assim, não é que não dá para você tirar, mas que ela é importante estar lá, porque a grande parte das pessoas são religiosas. Além disso, ele falou uma coisa interessante, ele falou do PT, que se o PT teria acabado ou não a história dele, que ele falou que em 2014, 2012, se eu não me engano, 2012, ele estava dando uma entrevista sobre o fim do PSDB. Que o PSDB tinha perdido 4 eleições já presidenciais. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que sempre no fundo do poço tem uma mola na política, uma mola ou um alçapão. O que ele quer dizer com isso? Quando você acha que tem um partido no fundo do poço, esse partido pode afundar mais ainda, ou então pode se levantar. Então é meio complicado. Ele falou que o que vai depender de determinar como que o PT vai ficar daqui para frente é o comportamento desse governo atual e o comportamento da própria esquerda. Aí eu achei assim muito bacana. A coluna dele é toda terça-feira, 8h20 da manhã. Eu acho muito válido vocês ir lá ouvirem, assim. Eu acho que ele tem uma opinião interessante. Às vezes ele vacila, como no caso do Escola Sem Partido, e em alguns outros casos também, mas não dá pra jogar o cara inteiro fora por causa disso, beleza? Valeu, pessoal, tamo aí sempre, tamo aí na luta, um abraço, até mais.